Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar de algo que nos abate, que às vezes nos assola todos os dias, que são as coisas que nos incomodam. Que coisas são essas que nos incomodam todos os dias e por que elas se repetem em nossa vida? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem amigos, então vamos lá no nosso vídeo de hoje falar sobre essas coisas que nos incomodam. Antes eu quero agradecer por vocês estarem aqui, né? Estamos até gravando em uma posição diferente porque está uma bagunça aqui onde eu gravo, a gente está fazendo umas reformas aqui em outra sala e um monte de coisa veio para cá, mas isso não convém ao vídeo, a gente vai se ajustando da forma que é possível. Se você está assistindo o canal agora, e você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber sempre as notificações de vídeos novos, né? Se você gostou, no final do vídeo também dê o seu like. Então vamos lá no que interessa, que é falar sobre as situações que nos incomodam. Você já parou para pensar por que existem situações no dia a dia que lhe incomodam? Agora, mais especificamente, você já parou para pensar por que são situações que na maioria das vezes são as mesmas? Situações que se repetem, né? Situações que deixam você impaciente, que deixam você ansioso, ou que deixam você com medo, né? Sei lá, já pensou sobre isso? Por que é sempre uma certa situação? Algumas pessoas falam assim, fulano sabe que eu fico nervoso com tal situação e faz a mesma coisa. Fulano sabe que eu fico impaciente com certa situação e faz a mesma coisa comigo. Ou é um familiar, ou é alguém do trabalho, ou é algum amigo. Você já parou realmente para pensar por que isso se repete na sua vida? Sempre o mesmo tipo de situação? Às vezes situações que são um prazo um pouquinho mais longo, que não são todos os dias, mas que você passa agora nesse mês, pula 2, 3 meses, acontece de novo e aquilo parece que se repete em um ciclo, né? Então são questões que vêm em ciclos, que parecem às vezes em ciclos mais curtos e às vezes em ciclos mais longos. Quando são problemas mais comuns, vêm nos ciclos mais curtos. Quanto mais sério o tipo do problema, pode ser num ciclo mais longo, que pode ser até de ano, né? Então vejam, por que esse tipo de coisa acontece? E sempre que acontece, você faz o quê? Você reage da mesma forma, na mesma situação, dando o mesmo tipo de resposta para o problema. A sua ansiedade, o seu medo, o seu desespero, a sua raiva, a sua revolta. Então vejam, nós sabemos através da doutrina espírita, né? Nós já estudamos no Livro dos Espíritos, nós já sabemos através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos vindo da espiritualidade, né? Que nós encarnamos na Terra para evoluir. Como é que a gente evolui? Como nós evoluímos? No Caribe, numa praia, sem problemas. Tomando um drink? Não. Ninguém evolui só tomando um drink numa praia, né, gente? A gente não evolui no momento que nós estamos felizes, alegres, tranquilos, equilibrados. Isso aí é simplesmente, digamos assim, o resultado do nosso trabalho. Mas nós precisamos aqui na Terra das dificuldades, das problemáticas que nos fazem evoluir. Então, que problemáticas são essas? Vai vir assim aleatoriamente, alguma coisa que vai se abater aí sobre mim, uma dificuldade eu vou ter que resolver? Não, não vem aleatoriamente. Vem justamente aquilo que você não gosta. Justamente aquilo que você mais teme. Então, se você é ansioso, vão ter situações para deixar você ansioso. Para quê? Para que você aprenda a não ser ansioso. Se você é impaciente, né, ou explode, fica com raiva por qualquer coisa, vão acontecer provocações, situações para que você exploda, ou melhor, para que você aprenda a não explodir. Né? Então vejam que cada dificuldade, meus amigos, que nós temos na nossa vida é uma oportunidade de melhoramento. E aí vem a situação chave. Se essa dificuldade se repete, é porque você
ainda não aprendeu a reagir. É porque você ainda não criou resiliência, entendimento para agir naturalmente diante dessa dificuldade. E isso difere, gente, de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que no nervosismo, por exemplo, numa provocação, né, de uma discussão, simplesmente tranquilo, não reage. Né? Mas para essa pessoa já tem outra dificuldade. É, por exemplo, uma pessoa ansiosa, sofre, né? Pelas situações, o filho que vai viajar e está ansioso, se o filho vai voltar que hora, quando que volta, ou uma entrevista de emprego que vai chegar o dia e a pessoa fica ansiosa. Então veja, nós temos problemas diversos, cada pessoa tem o seu ponto fraco, né? Daí onde vem aquela história do calcanhar de Aquiles, né? Então cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Então vejam, na história o Aquiles foi ferido, né? Lá no calcanhar dele, ele era um grande lutador, ele não simplesmente ficou imobilizado. Então nós, às vezes, ficamos imobilizados por causa do quê? Das nossas dificuldades que nós não sabemos reagir. Então, pense bem, quando acontecer essa dificuldade, quando vier esse problema semelhante, não importa qual seja que você tem, falta de dinheiro, amoroso, uma coisa desse tipo que pode se repetir num período mais longo, mais curto, uma impaciênciazinha do dia a dia, né? um estouro aí do nervosismo no dia a dia, você tem que pensar, eu tenho que reagir diferente para ter um resultado diferente. Você não vai ter um resultado diferente agindo da mesma forma. Né? Isso qualquer experiência científica a gente comprova, né? Opa! Voltando aonde deveríamos estar. Bem, então vejam como a vida nos desafia. Eu mesmo sou uma pessoa que sou muito sistemática em certas coisas. Então, questão de trabalho, né? Certos tipos de coisas, eu gosto que saia da forma que eu planejei, da forma que estava dentro. Mas veja, eu não consegui fazer o vídeo inteiro, eu tive que parar, levei 3 horas para voltar e com uma série de coisas ainda. Então veja, as coisas não são exatamente como a gente deseja e como a gente quer e como a gente sonha. Então, nós temos que nos adaptar. As coisas que nós não gostamos, que essas coisas que sempre nos incomodam, elas vão acontecer e elas vão se repetir. Por quê? Elas só vão parar quando elas acontecerem e nós simplesmente não sentirmos mais nada. Quando elas não nos ferirem, quando não nos incomodarem, porque aí nós vamos estar demonstrando que nós encontramos o equilíbrio, a normalidade, a tranquilidade, a paz, a harmonia, a sintonia com as coisas boas. Então vejam, como fazer isso, né? Como é que nós vamos ser melhores? Para uma oração especial, acender uma vela, fazer isso, fazer... Não tem, gente. Parem de achar que tem coisas materiais, simbólicas que vocês vão fazer, que vão, digamos assim, substituir o trabalho que é seu. Nós temos a responsabilidade da mudança do nosso eu. Então vejam, não existe truque, gente, não existe truque. Obter conhecimento sobre o nosso comportamento, autoanálise, ler bastante, aprender, para entender cada comportamento nosso e saber reagir de uma forma natural, de uma forma equilibrada, sempre, que não causa prejuízo. Porque o prejuízo, gente, quando acontece, é sempre para nós. Quando nós ficamos mais nervosos, né, impacientes, com ansiedade. Então, tudo isso só prejudica a nós mesmos. Tá? Então, a gente não pode ficar, né, batendo simplesmente com a cabeça na parede, achando que com a cabeçada nós vamos superar aquele problema. Nós não vamos superar. Então, o que a gente tem que fazer é tentar se adaptar, né, e reagir de forma diferente. Demonstrar sempre equilíbrio, tranquilidade em cada situação. Quando a vida perceber, né, falando da vida como se a vida fosse uma pessoa, né? Quando a vida perceber, digamos assim, isso quando eu falo vida mistura energias, espíritos bons, espíritos maus e uma série de outras coisas, né? Então, quando tudo isso perceber que aquilo que nos fere não nos atinge mais, simplesmente cessa, simplesmente para,
tá? E nós não somos mais desafiados numa coisa que nós já aprendemos, né? Quando você estava na escola, se você tirasse notas boas lá na quinta série, você ia ficar fazendo a quinta série sem parar? Não, você só faz se você não conseguir tirar as notas boas. Então a ideia é essa, gente, é a gente conseguir superar as nossas dificuldades. Talvez tenha gente que diz assim, Anderson, mas eu não consigo. Você não é que você não consegue, é que você não quer. É porque, gente, é muito mais confortável não fazer nada. É muito mais confortável esperar que as outras pessoas resolvam o nosso problema, né? Por exemplo, se eu sou impaciente e uma pessoa me deixa impaciente, não é muito mais fácil eu botar a culpa na outra pessoa? Não é muito mais fácil eu dizer, eu fiquei impaciente porque outra pessoa me deixou impaciente? É mais fácil. Então, na verdade, nós temos que consertar isso na gente, né? Então veja que o problema não está no outro, não está nas situações, está em nós. É como nós reagimos que define a nossa vida, tá? E não são as outras pessoas, né? Seria muito fácil a gente viver num paraíso onde nada nos incomoda, tá? Mas sempre vai ter uma abelhinha para picar nossa pele, um vento que vai ser mais gelado. E como é que vai ser? A gente vai sempre reclamar? A gente vai sempre botar a culpa nas coisas? Não. Nós temos que mudar as nossas atitudes aos poucos, aprendendo. Não é coisa, gente, de hoje para amanhã, né? Não é simplesmente dizer, Jesus, estou salvo. Não, isso não acontece. É aos poucos aprendendo a reagir. Numa vez um pouquinho, de repente na outra vez um pouquinho mais, melhorando, e assim durante uma vida toda nós aprendemos. Então, gente, é uma caminhada com paciência e desculpando a si mesmo também para aprender, porque nós temos muitas vidas aí para aprender, tá? Então a gente tem que ter paciência consigo mesmo, mas tentar, sempre tentar, porque isso é importante, estar sempre direcionado na tentativa do bem. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para esse vídeo que foi cortado aí num pedaço. Muita paz, muita luz, muita alegria no coração, muita força para vocês todos os dias na caminhada, tá? Fiquem com Deus, fiquem com os anjos, com os bons espíritos, com quem vocês quiserem, mas fiquem sempre na luz. Até o próximo vídeo.